Pode falar sim? Pode, né, Nan? Tudo bem, né? Beleza. É isso, gente. Tá começando mais um podcast Me Exclui Que Eu Gosto. E hoje a gente tá com uma convidada maravilhosa. Você que é mãe, fica aqui. Ou o que essa pessoa aqui maravilhosa tem pra falar, tá bom? Mas antes de a gente começar esse podcast maravilhoso, eu vou falar rapidamente dos nossos apoiadores, dos amores da nossa vida, que são Imprimac Comunicação Visual. Quer fazer sua fachada, quer fazer adesivo? Vem com a Imprimac, eles fizeram as nossas placas aqui, adesivos, e é maravilhoso. E daqui a pouco eles vão ter que fazer umas coisinhas aqui, gente, que vai ficar muito legal, pode aguardar aí. Aguarde, vai somar. Também tá com a gente aqui. Também tá com a gente aqui a Bibit. Vocês veem que a gente é bipolar, cada vez é um cenário novo. Porque a gente assim, e isso vai acontecer sempre. Porque a Bibit, gente, não dá pra escolher. A gente chega lá, é cada cenário maravilhoso, a gente tem que fazer. A gente tem que trocar. É isso, a gente vai trocar e é isso. O Exclui Que Eu Gosto, a gente não vai escolher nenhum cenário, tá bom? Daqui a pouco vai ter um T aqui, daqui a pouco vai ter qualquer coisa. Enfim, é isso. Bom de Tigrão. Bom de Tigrão, vamos embora. E com a gente também a nossa nova parceria, que é a Frampi, que fez essas canecas lindas, maravilhosas. E eu na minha cor, sem ela saber, viu? E eu tô muito mentira. Ela nem sabia que era minha cor lilás. Amamos, Lu, amamos. E também a nossa querida Aliás de Família, que fez a nossa cap linda aqui, que depois a gente vai falar o nome pra você, porque eu ainda não conversei com ela, a gente vai definir isso e a gente fala pra você. E também, não menos importante, a linda Laura Mariano, que cede esse espaço lindo, maravilhoso pra gente gravar todos os nossos podcasts. É isso. E também a maravilhosa, eu falo muito maravilhosa, né, gente? Porque eu acho tudo maravilhoso mesmo, desculpa. É que a gente é muito amada, tá, gente? Então vamos deixar isso muito claro, porque nós estamos sendo muito mimados. É o bebezinho que nasceu esse podcast, mas ele tem um enxoval, é muito amor, entendeu? Literalmente, a gente tá ganhando tantos presentinhos, tantos mimos, que a gente tá se sentindo mãe 3, 4, 5 vezes, no caso 4. Enfim, mas a gente tá. Que, gente, presta atenção nisso que eu vou falar pra você. É a loja, me exclui que eu gosto, ó. É a loja, inclusive temos. É porque confunde mesmo, né, Confunde. gente? Me exclui que eu gosto, com inclusive temos, é um problema. Gente, a loja Inclusive Temos é da Dri. Ela teve aqui no podcast, que é da Desglutei. Ela faz, gente, vários produtos, várias coisinhas gostosas para você comer, sem glúten e sem lactose. É maravilhoso. Você que tem alergia, você que tem algum tipo de intolerância, você não tem coragem de comer em outro lugar, você tem medo de contaminação cruzada, lá a gente garante. É que a Adri é uma profissional fora de série, o trabalho dela é impecável, você come tudo e acha que tem glúten, tá? Porque é tão bom que você fala, impossível isso aqui, não ter glúten, isso aqui não ter lactose. E não tem. Então, passa lá na loja, inclusive temos, quase que eu falei, me exclui que eu gosto de novo, Dri. Te amo, tá? Eu tô grávida, então respeita a progesterona. E vamos começar. Quem que tá aqui com a gente? Gente, então, pra ser breve, né, Aline? A gente consegue, né, ser Consegue, breve. você Olha, viu? sensacional. Fui quase o Galvão Bueno. Quase o Galvão Bueno. Bom, gente, nós estamos aqui hoje com a Simone, uma querida, Obrigada. super simpática, de verdade. A Simone é uma mãe atípica e hoje ela vai falar um pouquinho pra gente sobre vamos dizer, essa jornada aí, né, Simone, como mãe atípica. Quais são as... Conta aí pra gente um pouco... Desmistificar, tá, Simone? A gente está aqui para isso mesmo. A ideia do podcast é essa, né, Aline? Exatamente. A gente tirar a impressão que as pessoas têm de fora do que é a realidade, né? Do que as pessoas que passam por aqui vivem. Então, eu quero que você seja você e conte pra gente... Conte pra gente um pouquinho de como... Um pouquinho não, pode contar um pocão. De quem é a Simone e como é ser essa mãe atípica. Bom dia, né? Bom dia a todos. Agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz de vocês terem me convidado, né? A receptividade também. Nós que Muito agradecemos. bom. Alegres, né? Amo também de pessoas assim, né? Alto astral. Então, meu nome é Simone, sou mãe do Gabriel, né? Que hoje tem 21 anos, mãe atípica. E hoje eu estou como presidente da ONG Essência Azul, em Caçapava. Ai, que legal. E como é que começou? Conta um pouquinho pra gente, Simone. Como que você descobriu o diagnóstico do Gabriel, né? Que ali, eu acredito que ali foi o início. Você só está aqui agora na ONG
porque lá atrás começou uma história. É, com certeza. Como que foi essa história? Conta um pouquinho pra gente. Então, o Gabriel, aos 4 anos de idade, foi pra escolinha, né? Porque, assim, era meu primeiro filho. E, assim, a gente super mãezona, querendo curtir ao máximo. Então, tipo assim, vou mandar agora aos 4 anos, porque eu realmente... Porque não tem jeito. Preciso mandar, Aí, mandei ele pra escolinha. Porém, eu já tinha percebido algumas questões, mas mãe de primeira viagem, né? E, assim, aquele pediatra também mais... idoso, né, mais de idade, mais antigo. Não, fica tranquila, tudo no seu tempo, tá tudo certo. É normal. É normal. Então tá. Né? A mãe vai ali só observando algumas questões. Aí ele foi para a escolinha, né? Aí a professora já me veio com uma fala: olha, Simone, o Gabriel, nossa, parece que às vezes ele não está aqui, mas porém quando eu vou perguntar para ele, ele fala mais até do que eu expliquei na sala de aula, porque ele já provavelmente ele viu em algum lugar e já até pesquisou. Eu falei, realmente, ele tem um computador em casa, tudo, ele fica ali o tempo todo pesquisando. Isso com 4 anos? Com 4 anos de idade. Aí, só que a gente tem outras amigas que brincam, tudo, e a gente sempre, a mãe sempre ali observando, né? A gente faz uma comparação, né? Não tem jeito. Não adianta. A gente fala, não vou comparar, mas a gente, né? Não tem como. Enfim. Aí, eles, nas brincadeiras, eu via que meu filho sempre ficava mais de fora, brincava mais sozinho, né? Tinha a questão também das outras crianças serem mais infantilizadas, eu percebia isso também. Porque quando uma criança se isola, você fala assim, parece que a brincadeira não está no mesmo nível. Sem graça, né? Para ele não tinha graça, né? Bem isso mesmo. Mãe, as crianças brincam de espada, para que isso, né? Prefiro ler um livro. Meu Deus. Porque ele começou a ler muito cedo também, né? E então ele, durante as brincadeiras eu percebi algumas questões. E eu ia em festa, essas coisas, o buffet lá, as crianças tudo descendo, subindo, escorrega, a mãe lá descabelada já tirava salto, sabe como que é, né? A gente, mãe, vai toda produzida, né? Uma festa. Até que me arrumar, né? Que bom. Chega lá, né? Com criançada. Não dá tranquilidade e a mãe fica ali naquela correria. E as meninas, Simone, como assim? Você tá impecável? Olha ela descabelada, já até prendi, tô suando, seu filho. Meu filho lá, com a canequinha, tomava super comportado, observava as pessoas, mãozinha assim, ficava olhando para as pessoas. Que incrível. Como vai você? E as palavras bem rebuscadas, sabe? Vocabulário muito rico. Como vai você? Eu estou bem. E as pessoas, nossa, seu filho é lindo. Seu filho você é muito nunca ia educado. desconfiar com desculpa, te achando tão interessante, Sim. porque você tinha comentado antes que o Gabriel desenvolveu todas as funções naturalmente, né? Porque geralmente, quando a gente pega uma criança atípica, né, neurodivergente, né, Sim. você já vai observando alguns comportamentos, atraso da fala, né, algum comportamento é diferenciado. Sim. E você não teve isso com o Gabriel, Não, né? Ele teve andou, todas as funções. Exatamente, tudo tranquilo. Isso é Andou legal no tempo falar. certo, né? Engatinhou. Todas as fases. Andou, engatinhou. Ou seja, tinha que ter um olhar clínico muito rebuscado para olhar para ele e falar, não, seu filho é autista, Exatamente. né? E isso é uma coisa que é importante reforçar, e eu acho isso muito importante todas as mães ouvirem, né? Que o autismo, quanto mais cedo for diagnosticado, melhor. Para que essa criança ela tenha um desenvolvimento, ela consiga atingir um desenvolvimento no tempo certo. Então, se, por exemplo, a criança é um bebê, não triangula a atenção, se está brincando com algo, ele não está olhando, leva num neuro, leva num psiquiatra, para que, não tem como fechar diagnóstico agora, mas você vai começar já a fazer trabalhos para que aquilo que está dentro da curva do crescimento seja atingido. Então, é muito importante os pais observarem isso, né? Exatamente. E outra coisa que eu acho muito interessante falar, pelo que você está contando do Gabriel, e que as pessoas acreditam que autismo tem cara. Que autismo tem... um padrão, algo, né? Tem muito estigma no autismo. Todo mundo acha que, autista é só aquele que tem movimentos estereotipados, que não fala, que anda de uma forma com mais dificuldade. Mas sabe não. que foi até bom você tocar nesse assunto, porque assim, o Gabriel, quando ele começou a aparecer algumas características, eu digo assim, eu falo, nossa, eu como mãe, onde que eu estava, né? A gente se questionou muito isso, né? Onde que eu estava?
Por que eu não percebi? A gente fica, A às culpa. vezes, às vezes A a gente culpa que fica a gente achando que carrega. deveria ter visto antes. Não vê antes e tá tudo bem, né? A gente é mãe de primeira viagem, então a gente tá ali aprendendo. Sim. E também era tudo muito novo. É isso que eu Hoje ia o falar, Gabriel tá com tem 21 anos. Você imagina isso há tempos atrás? Ninguém Sim, falava. hoje em Não sabia nem o dia que era, que eu né? acredito. 6 anos pra cá que você começou a falar muito Sim. sobre o autismo. Sim. Né? Então, o que eu falo? O Gabriel era uma criança adulta. Eu falo que ele era uma criança num corpo... Aliás, é uma Um criança, adulto no corpo de criança. exatamente, obrigada. É o adulto no corpo de criança. Né? Então, ele tinha um brincar diferenciado, gostava muito de assistir os desenhos. E depois que eu comecei a perceber... Quando que eu comecei a perceber? Quando ele começou a assistir os desenhos várias vezes. Quando eu comecei a conversar com ele, e ele, em vez de ter um diálogo, ele repetia a fala do desenho. A ecolalia. Que é a ecolalia, é isso mesmo. Então, aí, no primeiro momento, eu falei, Gabriel, como que foi hoje a sua escolinha? Ele, hey! Falava, ele assistia muito aquele desenho Carros. Então, ele começou a falar muito, repetiu o texto. Eu falei, opa, peraí. Aí, de início, o que eu pensei? Eu falei, acho que ele não está ouvindo. Né? É a primeira coisa que a mãe pensa. Porque não está respondendo. Padrão. Primeira coisa. Um autista sempre passou por uma fono, sempre passou por um otorrino, né? O exame lá de audiometria, enfim. Aí eu cheguei e falei, doutor, o Gabriel acho que não me escuta. Aí o doutor falou, mas por quê? Ô, Gabriel, Gabriel. Lá, tranquilo, não sei o quê. Mãe, primeiro filho, é assim mesmo, fica tranquila, não sei o quê. Criança é muito dispersa, ela quer brincar, ela não quer saber de nada, né? Não sei o quê. Profissionais da saúde. Mas a mãe sempre sabe, né? Mãe sempre sabe. Uhum. Por isso que eu falo, eu atendo muitos pacientes. Eu faço questão de falar com a mãe. Tem que falar com a mãe, ou tem que falar o que a sua mãe falava sobre você na infância. Isso mesmo. Porque isso, gente, dá um norte tão grande, né? Então, profissionais, escutem as mães. Façam isso. Tem que validar o que as mães Tem levam. que validar. Né? E aí, daí... Ele passou por muitos médicos, Simone? Você passou Por em vários muitos, pediatras? eu falo que só não fui no geriatra, porque eu sabia que era sério. Eu falo, interessante, gente... né? Falei, gente, só não levei meu filho no geriatra, porque em todos os médicos possíveis, e o médico às vezes falava assim, mãe, o que você... Eu falei, então, doutor, você é médico do quê? Cuida do quê? Então, meu filho... Era assim, eu apresentava, eu falava, meu filho tem isso. Alguma das questões dele o senhor trata? Sabe? Tipo assim, muito já ia por eliminação, não, já. Muito perdida. Sim. Muito perdida. Eu né? imagino a angústia, né? É, muito perdida. E assim, eu falava pro meu marido, amor, você tá vendo coisa. Né? Mais Não um padrão. Para de ficar procurando problema, né? Não sei o quê. Acho bom você e o médico, que eu acho que, tipo, a maternidade aí tá, tipo, meio que te Aí a gente que esgotando. fica louca, né? Daí eu falei, gente, não é possível, eu não tô enxergando coisa. Aí falava pra família, não sei o quê. E ninguém entendia, né? Ninguém achava que... Aí vinha uma, falava assim, é porque você mima muito, o primeiro filho é assim mesmo. Eu falei, gente, mas olha, a fala dele é muito rebuscada, e ele já lê, e ele já, né? Eu falando coisas, não, mas isso é normal, criançada hoje em dia já nasce de olho, para você ter ideia, não é mais como Por que antes. você Nossa, não a tá gente escuta muito agradecendo? isso. Por que você não tá agradecendo? Ele tá lendo, é um gênio! Gente, que maravilha! Se eu tivesse um filho assim, bem Você acha que isso é um problema? Tanto que eu ia na reunião na escola, né? As professoras, tudo, nossa, Gabriel, eu falei, eu ia apreensiva, né? E o Gabriel, como é que tá? Gabriel, menino maravilhoso, inteligente. As notas dele não é, aí chamava outra tia, não é, aí começava, todo mundo. Aí as outras mães até brincavam, minhas amigas, né? Falavam assim, não sei por que você vem na reunião. Fala, é para humilhar a gente, né? Não sei o quê. Quer ver? Vai me chamar. Vem aqui, a sua filha planta bananeira na sala, a sua filha precisa melhorar as notas. Ela, tá vendo? E o que você vem? Acho que você, amiga, você vem para humilhar. Brincava, né? Brincadeira assim de amiga. Falava, gente, eu fico tão preocupada se vocês soubessem. Porque, assim, quando eu chego na parte de interagir, a professora fala, olha, ele só gosta de ficar na biblioteca lendo. Esses dias a gente teve que fechar a biblioteca para ele não entrar na biblioteca e brincar. Que a gente falou, não, Gabriel, agora é hora de interagir, não é hora de brincar. E você se sentia muito só, Né? Simone? Muito Porque sozinha. Você tava todo mundo vendo um paraíso. Você estava vendo tudo que estava acontecendo com o seu filho, questionando se a culpa era sua, questionando se realmente você estava vendo coisa onde não tinha. Exatamente. Sozinha. E eu pensando assim, como que eu vou conversar com meu filho? Porque às vezes ele trazia uma que nem eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, gente,
peraí, filho, eu vou pesquisar. Ele tem altas Para habilidades poder entender, também, Simone? entender. Assim, ele não tem altas habilidades. O que eu posso dizer? Ele é autodidata em línguas, assim, ele tem facilidade, né? Que então, legal. assim, ele só lê e-book em inglês, é tudo assim. Gente, excelente alta habilidade, né? A pessoa faz 5 anos de curso de inglês e não consegue. Então, ele nunca fez. Então, e ele fala perfeito. Até uma amiga minha de fora que veio, ela até brincou, falou, Gabriel, vamos bater um papo aqui. Daí ele falou assim, aí ela, na língua lá, né, da onde eu tô. Aí ele falou, mas que lugar que você mora lá nos Estados Unidos? Falou pra ela. Ela falou, por que, Gabriel? Não, porque faz toda a diferença, né? Você sabe que Olha. tem inglês britânico. Aí começou a dar aula pra ela. Gente. Tem o inglês britânico, tem o inglês assim. O Texas é mais caipira. Então, ela é do Texas, ela tá no Texas, E daí começaram a conversar, daí ele começou a falar assim, então, isso aí é uma gíria assim, assado, falando pra ela. Que legal. Aí ela, Gabriel, mas você parece até que já morou fora, brincou assim. Ele falou, é que eu pesquiso, né? Gosto muito de estudar, gosto muito de pesquisar, de entender mais. É o hiperfoco dele, né? E eu perguntei esses dias, eu me senti até meio assim, eu falei assim, filho, quantos livros? Porque assim, quando ele era pequeno, ele devorava livros, né? Tanto que ficava na biblioteca. Toda a vida foi assim. Então, meu marido comprava muitos livros. E ele comprava livros assim, em 2, 3 dias ele lia o livro. Gente. E ele chegava relatando com riqueza de detalhes o que ele tinha lido no livro. Tipo assim, é como se você tivesse assistido. Um scanner. Fala. Exatamente. Mas isso que você está falando, né? É o que as pessoas olham e falam, nossa, mas por que você está reclamando do seu filho? Exatamente, Fala assim, nossa, o autismo maravilhoso, seu filho inteligente. É bem isso. E Simone, você... Nossa, perdão. Não. Veio uma pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho quais foram as dores, quais foram os desafios. Então, né? As dores, eu falo assim que a gente vive as dores, eu acredito que para sempre, né? São fases apenas diferenciadas, né? O Gabriel, a primeira coisa assim que eu fiquei muito triste, né? Que foi a questão escolar, que eu acho que é a parte mais sofrida para uma criança autista, né? Eu falo que a criança autista, todo mundo fala assim, a criança autista é o problema, né? Não é problema, né? São as pessoas que não sabem lidar. Não tem preparo, né? Elas criaram o estereótipo que a pessoa tem que ser daquela forma, né? E quando foge um pouquinho, é o tal do diferente, que incomoda. Ele é o único, então é ele que tem que se corrigir. Ele que tem que, se alguém tem que sair, é ele. Não tem inclusão para ele aqui. Não existe, né? Então, o que aconteceu? O Gabriel, como eu te falei, durante um certo tempo, as características não ficam muito evidentes, né? Só que com o passar do tempo... Tanto é que o diagnóstico veio com 14 anos, exatamente. Né? E com o passar do tempo, as características vão ficando mais evidenciadas. Mas o que aconteceu também nesse período? Quando eu percebi que o Gabriel tinha algumas questões, como eu te falei, comecei a levar em vários lugares. E daí eu levei ele numa fono, porque ele também pegava na caneta diferente, né? Uma letra linda, né? Porém pegava na caneta diferente. Então, quando cheguei lá, a fono falou, olha, Simone, eu vou trabalhar aqui com ele, né? Pinça, não sei o quê, mas o Gabriel tem umas questõezinhas. Tudo bem ele for ficar um tempo com ele, né? E ela é minha amiga, Simone Caldeira, até que, nossa, tem só gratidão. Um beijo para você. E ela pegou e falou, posso ficar um tempo com ele? Claro. Aí ela chegou depois, acho que uns 4, 5 meses, ela falou assim, olha, eu tenho umas pessoas que eu gostaria assim, de agregar, né? Que hoje a gente fala que é equipe multidisciplinar, Sim. né? Eu tenho uma terapeuta ocupacional, uma conhecida, tenho uma psicóloga. Eu queria ouvir a opinião delas, porque assim, dentro da minha área, que é a fono, ele tem umas questões, mas eu queria que elas também dessem Ela opinião. já entendeu, né? Ela já captou. Aí eu falei, tudo bem. Aí ele ficou com elas, tudo. Aí chegaram e me falaram, olha, você já ouviu falar de autismo? Né? Aí eu falei, não, o que é? Né? Aí ela começou a falar, é assim, assim. Falei, nossa, eu vou começar a dar uma pesquisada. Ela falou, não, quero ser bem clara, não estou fechando diagnóstico, não estou batendo martelo dizendo seu filho é. É uma hipótese. Porque ele é muito novinho, ainda tinha aquela questão, igual você falou, hoje em dia as coisas avançaram demais. Sim. 1 ano e 8 meses, a criança já é laudada. Sim. Né? Só não fala grau, né? Sim. Mas ela já é laudada. E lá atrás não tinha isso.
né? Então, ela pegou e falou assim, olha, eu tô vendo algumas questões do Gabriel, inclusive não se falava autismo, falava Asperger. Asperger, que é o grau, nível 1 de suporte, isso mesmo. Ela falou assim, eu acredito que ele seja Asperger. Aí ela começou a falar, explicar para mim, daí eu falei, tá, vou me informar e vou tentar, né, procurar. Ela falou, procura um profissional, mas daí é aquele percurso, né, de você não saber para onde ir, né? Tá, vai na neuro, daí faz o exame neurológico, né? Inclusive chega muitas mães para mim que falam assim, sim, uma novidade, eu fui no neuro, peguei os exames, não deu nada. Ai, graças a Deus, então não tem nada. Eu falei, mãe, então vamos conversar, bem porque isso, sabe? As pessoas não sabem que o exame, que não existe exame, teste, exame de sangue, exame de imagem para diagnosticar autismo. É uma questão clínica. Então, só quem vai poder... Na realidade, é o que eu falo, sempre falo isso em todos os lugares. É um absurdo porque o psicólogo ele não pode laudar, não tem valor jurídico. Quem lauda é o psiquiatra, mas quem tem a visão, a experiência, a troca é o psicólogo, né? Então, ele acompanha mais tempo, ele acompanha mais tempo, com mais detalhes, né? Na intimidade. Então, não tem, gente, infelizmente. É uma questão clínica. Então, aí eu até explico o que é feito o exame neurológico para descartar outras comorbidades, né? O que geralmente... Sim, um TDAH, um TARD. São outros transtornos associados, né? Sim. Que é o que eu falo sempre também, que o autismo nunca vem sozinho. Geralmente, ele vem com outras comorbidades associadas. Então, naquele momento ali, eu peguei e falei assim, tá, então eu vou procurar. Mas daí também fiquei, o que vai mudar na minha vida? Né? Agora, se ele tiver isso, ok, eu vou dar uma estudada e fomos levando. Você é uma mãe diferenciada mesmo, né? Porque a Laura falou uma coisa, eu nunca mais vou esquecer a frase da Laura, que a Laura disse que onde está a sua dor está o seu propósito, né? E você teve a reação mais funcional que eu acredito que alguém poderia ter, porque geralmente o diagnóstico para muitas pessoas é uma prisão. E na realidade é o que eu falo, olha, você viveu assim a vida inteira. Você saber isso só vai te dar estrutura para aliviar tudo que você estava fazendo sem estrutura. É sobre isso mesmo. E você teve essa intuição que veio de você. Isso é muito legal. Então, e quando ela me falou isso, eu falei sim, tá tudo bem. Porque, tipo assim, eu não pensei mesmo em outras coisas. E talvez até pela, vamos dizer, ignorância também, né? Que eu não sabia o que estava por vir, né? Sim. Então, eu acho que foi uma questão assim de tipo, tá, tudo bem. Ele é Asperger, tá, vou ver o que eu posso fazer, tá? Mãe, isso não tem cura, mas isso aqui, ele pode viver bem. Aí ela me explicou. Aí eu falei, tá. Eu fui levando, só que daí, a partir disso, nunca mais a gente saiu das terapias, entendeu? Sim, porque é um tratamento para sempre. Apesar dela levantar uma hipótese, eu falei, tá, o que vai agregar, né? Não vai prejudicar. O Gabriel então, tinha quantos anos quando aconteceu 4 isso? anos. Então, com 4 anos, você já estava com essa suspeita já do... Exatamente. Sem um laudo. Por isso que eu falo que demorou 10 anos para laudar realmente. Aí, 4 para 5 anos, eu fui levando. Aí fui acompanhando na escola, não sei o quê. Só que daí, como eu te falei, as características vão ficando mais evidentes. Mais intensas, né? Que daí, com 5, 6 anos, ele começou a balançar. Nossa! Entendeu? Com 5, 6 anos, ele começou a balançar do corpo. As mãozinhas, ele começou a virar os bracinhos, as mãozinhas sempre tortinhas. Quando ele ia tirar uma foto, ele não sabia o que fazer muito com as mãos, ele ficava um pouco perdido. Parecia que as mãos, os braços faziam parte do corpo dele. Olha, ele gente. parece que não sabia muito o que fazer, né? O pai dele daí fez um parquinho para ele em casa, o avô com o pai. E quando ele começou a balançar, no balanço ele começou os barulhinhos, né? Daí colalia. Aí colalia. Daí eu falei, opa, né? Ou seja, a suspeita está se tendo evidência, está virando uma trazendo, foi começando. E daí foi ficando mais evidente aonde também? Na escola. Aí começaram os problemas, né? 9, 10 anos é terrível para a criança. Porque daí ela também, como o Gabriel é no vídeo suporte 1, ele entende tudo o que acontece ao redor dele. Né? Ele tem um entendimento. Então, ele começou a se perceber diferente também das outras crianças.
E a mãe, nesse Aí, momento... Nossa, a gente sofre horrores, né? Muito. E ele chegava para mim e falava assim, mamãe... E detalhe, eu não tinha um laudo fechado. Ia eu percorrendo vários consultórios, né? Que a gente... Para mim não tinha muitas opções, né? E levei na EDA na época, né? Daí a EDA também falou, eu preciso ficar um tempo com ele. E a escola, e é tudo muito, muito complexo, porque infelizmente... Muito moroso também, né? Porque as crianças começam a ter a questão do sofrimento dentro da escola. Porque precisa Bullying. de laudo. Não, e precisa de laudo para ser assistida por um professor, de repente, de apoio. Porque Sim. senão né? é só mais um Exatamente. Você tem laudo? A primeira coisa que fala, você tem laudo? Não. Gente, mas isso é um absurdo, né? Um absurdo. Então, assim, só vai ter o profissional de apoio se tiver o laudo ali constatado, né? Sim. Hoje, algumas escolas, né, já estão tomando outro Uma direcionamento. Estão tomando outro direcionamento, graças a Deus. Eu tenho ido muitas escolas que, assim, que tem uma coordenadora que realmente... Tá atenta, né? Ela tá ali para acolher, entendeu? Sim. E ela já fala para as professoras, olha, você vê alguma questão, faz um relatório. Aí já encaminha para o NAI, né, que é o Núcleo de Apoio à Inclusão. Porque não é só um professor de apoio. Toda a estrutura didática tem que ter a mesma base, mas é aplicado de uma forma diferente, né? Porque também tem que ter o PEI, né, que é o plano educacional. Isso, plano educacional individualizado. Sim, né? E a gente sabe que isso é um assunto hoje muito falado, né? Hoje, até a gente quando eu fui entrevistada, né, do TDAH, a gente estava falando sobre isso. Que eu tive um diagnóstico tardio do TDAH, nunca soube, e tive muitos problemas na escola, porque você começou a falar, e é exatamente isso, é onde a gente percebe, onde a gente acha. No caso do TDAH é o contrário, né, do autismo. A gente acha que a gente é burro, porque a gente não tem atenção. Mas, na verdade, a gente sabe tudo o que está acontecendo, mas a gente não tem esse foco, né? O nosso completamente fora. É o tentar se esforçar e não conseguir, é diferente. E eu falo que o TDAH também é a questão do interesse muito restrito, rápido, né? Muito rápido. A gente tem interesse naquilo, daqui a pouco aquilo ali acabou. pra gente já não... São várias abas. Então, São e a várias gente é abas. muito indecisa, quer várias coisas ao mesmo tempo. Quer tudo e não quer nada. E não sai nada, é bem E Simone, isso. fala uma coisa para mim. Nossa, esse é um assunto que a gente poderia ficar horas aqui, né? Infelizmente, a gente não tem muito tempo. Mas, Simone, o que você teria para falar para as mães hoje? Porque, assim, tem mães que são muito neuróticas, né? Eu falo porque eu trabalho com criança há 18 anos e eu sempre vi isso. E eu sempre tive muita facilidade de identificar isso nas crianças. Até a gente comentou, né? Os neurodivergentes se conhecem, né? Sim. Os autistas, a maioria das crianças autistas me procuram e falam, eu não imaginei que ele fosse fotografar. Eu tive um depoimento agora, o último depoimento que teve no Instagram, o filho dela é autista. E ela falou, Laura, eu paguei, mas eu não sei se vai rolar, tá? Porque Me surpreendeu. E ele foi embora, eles não são daqui, eles foram embora e ela falou que numa pergunta para ele, ela falou assim, o que você mais gostou da viagem de Taubaté? Ele falou de brincar na neve com a tia Laura. E depois eu fui fotografar o aniversário dele e realmente é uma sensibilidade, né? E o que é a minha dificuldade, né? Às vezes a mãe não percebe, né? Às vezes a mãe está tão... É tanto medo de saber um diagnóstico, porque tem ao contrário. Tem as mães que buscam, mas tem as mães que não querem ver. É a negação, Esconde né? também, É a negação. né, a criança. E ela não consegue admitir aquilo. Às vezes está muito visível, às vezes não. Né? No caso do Gabriel, por exemplo, ele tinha todas as funções normais ali que você observava. O que você tem para falar para essas mães? Eu acho que no geral, né? Mas as mães que, sei lá, que estão vivendo algum momento de exclusão com o filho, em alguma situação. O que você tem para falar para essas mães? Então, o Gabriel foi, como eu falei, né, tem todo um percurso. Hoje ele tem 21 anos, eu consegui inserir ele no mercado de trabalho. Né, ele Isso é sensacional, né? Terminou os estudos, né, ainda não sabe se vai fazer uma faculdade, enfim. Mas eu falo que cada fase é uma fase. E, assim, dentro do autismo, nós vivemos coisas ruins, mas nós vivemos muitas coisas boas também. É isso que eu quero ouvir. Muitas coisas boas, claro. Sim. O autismo trouxe para mim, assim, um sentimento, assim, de amor, assim, que eu posso dizer, assim, que eu não sei nem explicar o que é, mas, assim, eles são tão puros, sabe? Eles são tão desapegados, né?
de coisas. O meu filho, para vocês terem ideia, né? A gente, aniversário, coisas assim, a gente, né? Sempre que dá um presente, isso aqui, ok. Mas ele, assim, o pai dele falou assim, filho, eu vou te dar um celular novo. Pai, tranquilo, meu celular está perfeito, eu não preciso. Olha. Filho, mas você já está com o celular, a mãe, o pai, todo mundo já trocou o celular 2, 3 vezes, você ainda está com o meu celular. Pai, para que eu vou querer um celular diferenciado? Tá tudo que eu preciso aqui para mim tranquilo, pai. Olha, não se incrível. incomoda com isso. Eu falo, eu tenho muita paciente autista, né? Uhum. E eu falo assim que se todo mundo tivesse a qualidade deles, o mundo tava tão melhor. Nossa, com certeza. A gente ia comprar camisa para ele, né, Gabriel? Vamos comprar umas camisetas novas. Por quê? Falei, filho, porque precisa, né? Aí ele pegou e falou assim, mãe, eu já tenho uma camisa cinza, uma preta, uma vermelha, uma branca Olha, gente. e uma verde. São minhas cores prediletas. Eu falei, filho, 5 camisas, então... Gente, vamos pensar que nesse caso, nós é que somos Aham. os estranhos. Sim, Eu acho exatamente. que não é você- verdade. Apegado demais. Se você muda o olhar, você vê que, na realidade, eles são os funcionais. Exatamente. A gente tá disfuncional. Nós- A gente não que tem funciona. muito a aprender com eles. Com certeza, Eu falo com isso. certeza. Aí ele pegou e falou assim, não, tá tudo bem, não sei o quê. Daí a gente ficou tipo, sério? Aí a minha filha, é uma coisa engraçada até, a minha filha, a Sara, ela é totalmente oposto, né? E menina, já viu. Aí ela pegou e falou assim, Gabriel, o pai vai me dar um iPhone. Aí vem. Aí ele falou assim, Sara, legal. Assim, ela, Gabriel, tô dizendo para você que o pai vai me dar um iPhone de Natal. Ele falou assim, tá. E você, o que você pediu pro pai? Aí ele falou assim, eu pedi um chocotone da Cacau Show. Meu Deus. Aí ela falou assim, Gabriel, é Natal. Então, chocotone. Gabriel, ó, um beijo pra você. Gabriel, é Natal. Ou seja, né, você tem que pedir alguma coisa de valor. Olha só, né? Porque normal, Materialistas, nós somos mesmo, Não somos. adianta, a gente tem apego, a gente gosta de coisas. A gente gosta de né? coisa boa, né? Que a gente acha que é bom. E a gente, por isso que eu falo, né? Que o meu filho veio só para mostrar, né, que muitas coisas, né, a importância de coisas não tem importância, né? Não. Que o importante é você ser feliz, o importante é você... Ele sempre fala assim, mãe, eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Olha que sensacional, E ele é muito amoroso. Ele tem que dar um curso. Ele é maravilhoso. Fazer um workshop com o Gabriel. Não é porque é meu filho, não, mas ele é muito amoroso, né? Ele, tipo, e ele tem uma sensibilidade, gente, incrível, porque às vezes eu estou num dia assim, não muito bom. Ele tem um olhar assim, que parece... Eu até falo para ele, filho, para de me ler. Eu falo, filho, para de me ler. É sensibilidade, né? Ele fala, hoje você não está muito bem, né? Eu falo, não. Ele vem, dá um abracinho aqui. Aí ele fica assim, me apertando. Ele fala, mãe, abracinho de urso, tá? Bonitinho. Então, assim, ele é muito amoroso, muito acolhedor. Então, eu falo que a gente tem muito a aprender com eles. Sim. Temos dias ruins? Temos dias ruins. Por quê? Nós, mães atípicas, a gente é muito preocupada na questão da sociedade, que é o que mais pega mesmo. Sim. Como vou cuidar do meu filho? As pessoas, as o crianças... romper, né? Algumas coisas, né? E, infelizmente, eu vou falar para você, as crianças hoje, eu falo assim, que tudo evoluiu. E até a maldade humana. Infelizmente. Então, assim, às vezes ele me trazia coisas da escola que eu falava assim, uma criança não fez isso. Sabe? Não é. E até a própria mãe, quando eu ia relatar, a mãe falava assim, não, meu filho não. Imagina, meu filho não jamais. faria. Entende? Então, umas questões meio assim. Então, assim, o maior sofrimento dele mesmo, que é o maior desafio, é a escola. Mas eu quero deixar aqui para as mães que existe esperança, sim, porque nós temos, sim, profissionais da área da educação hoje em dia que estão comprometidas, que amam realmente o que fazem. Isso é importantíssimo, né? Que querem aprender, que querem entender. Mas Sim. também tem aquelas que já são mais antiguinhas, estão ali só esperando dar o tempo. Você vai ter, assim como a vida... A nossa vida, você vai ter ônus e bônus, né? Exatamente. Esse assunto, ele conversa muito com bate-bola, não conversa? Muito, muito. Simone, obrigada. A Aline é ótima no bate-bola. Maravilhoso. E a gente vai fazer um bate-bola com você antes da gente encerrar. Eu não queria encerrar, não, porque tem tanto... muito Esse assunto é muito bom. Ser mãe atípica é? Eu falo que é padecer no paraíso. O autismo, para você, significa o quê? Transformação de vida. Quem é a Simone? Uma pessoa melhor hoje. Sensacional. Simone, quero te dar a mão, porque eu sei um pouco de tudo isso. Eu queria... A única coisa que eu acho que eu tenho para falar para você, porque se eu falasse
muitas coisas, eu não diria nada. Então, a única coisa, como mãe, que eu quero dizer para você é muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada e que trabalho lindo. Eu acho que Deus capacita realmente as pessoas para cuidar de outras. Sim. E tudo que você passou para você salvar tanta gente, que eu tenho certeza que você salvou. Exatamente. Hoje eu replico isso na ONG, né? Ai, não tô preparada Que a para esse gente- podcast. Que a gente e hoje eu replico isso porque assim hoje nós damos suporte a 248 famílias em Caçapava, né? Nós fazemos o acolhimento com as mães e a gente dá o caminho das pedras, eu falo, né? Porque assim tudo que eu sofri sozinha, né? Desde ter alguém para conversar, ter alguém para direcionar, Pra o que abraçar. eu vou fazer, ter até um abraço. Eu falo para as mães, vocês podem vir hoje aqui Precisa na de um sala. abraço, né? Porque hoje a gente faz atendimento 2 vezes na semana, de terça e quinta. Vou falar rapidinho Gente, aqui. ó, escuta essa informação e passa o telefone Tá. também, Simone. De terça e quinta, a gente faz o acolhimento das famílias lá em Caçapava, no Postão, lá que é perto do Corpo de Bombeiros. Lá em Caçapava, todo mundo sabe onde fica. A gente faz o acolhimento com as famílias. E assim, eu falo que não precisa ir lá só para... eu não sei ainda se tem, né? Se tem ou não Diagnóstico. tem. Pode ir sem diagnóstico mesmo, se desconfiar de qualquer coisa, para um bate-papo, a gente vai orientando, vai lá tomar um café com a gente. Legal. A gente orienta as mães, né? A gente faz o acolhimento com as famílias que já têm um diagnóstico, a gente orienta, desde fazer carteirinha, laudo, os médicos, hoje a gente já tem uma listagem de incrível! médicos que a gente sabe para quem encaminhar essa família. Vocês né? abraçam essa mãe, A gente né? abraça, Ai, que lindo! né? A gente acolhe. Simone, eu tenho um presente aqui pra você. Ai, obrigada! Inclusive, temos. Ai, ó, que delícia! Que, inclusive, Que, tem alguns inclusive- estudos que falam a respeito do glúten Com autismo, interferindo né? no autismo, né? Aham. Que o glúten ele Isso tem essa mesmo. interferência. Então veio muito a calhar esse Muito, assunto. Isso aqui é pra perfeito. você, mas é principalmente pro Perfeita. Gabriel. Obrigada, Gabriel, para você, filhão. Isso, é um sequilinho. Isso aqui pra você fazer uma salada Caesar ou pra tomar um vinho. Isso aqui legal. pra você comer também como Maravilhoso. salgadinho, porque eu não tenho classe. Eu sou aquela que abre isso aqui e sai comendo no carro, assim, ó. Maravilha, gente. Muito obrigada, Eu que Simone. tenho a agradecer Olha, o honra a espaço. sua vida. Que Ah, Deus eu te tenho que deixar abençoe o muito. contato que você Ah, é? pediu. Qual é o Deixa o contato? contato. Gente, o contato é 12 Fala 9... aqui pra essa câmera tá. aqui pra gente deixar bem claro O pra galera. contato é 12 996 51 18 30. Pode me chamar a qualquer horário. Ai, que né, linda. que eu adiciono lá no grupo de WhatsApp e a gente mantém contato, vai direcionando as famílias para o que precisar. Então, tá bom? Perfeito. Amamos. É isso, Simone, gente, obrigada, eu viu? que agradeço. Obrigada, Deus abençoe sua vida. Obrigada mesmo. Foi incrível. Gente, é isso. Divulga esse podcast pra todo mundo, porque todo mundo pode ter alguém na família que precisa ser acolhido e a Simone tá aqui, tá bom? Beijo! Beijo, até a próxima.